Salve, salve, pessoal! Vamos lá para mais uma aulinha, aula 10, ainda sobre leis de Newton. Vamos completar o que nós vimos na aula passada, ok? Nós falamos sobre a primeira lei e a terceira lei. Primeira lei, lembrando só, a primeira lei está associada à parte de inércia. Todo corpo tem a tendência de manter o seu estado de movimento, a menos que uma força externa seja aplicada sobre ele. Logo, um corpo que está em repouso tem a tendência de continuar em repouso. Um corpo que está em MRU tem a tendência de continuar em MRU. Terceira lei, a interação de corpos gerará o surgimento de duas forças. Toda interação entre dois corpos surgirão duas forças. De mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários, atuam em corpos diferentes, não se anulam e surgem ao mesmo tempo, surgem mutuamente. Quando eu encosto na parede, eu posso dizer que a parede também encostou em mim. Tá? Então eu não tem como dizer, eu tive a atitude de realizar isto, mas a interação ocorreu ao mesmo tempo. Eu encostei na parede e a parede encostou em mim. Eu não tenho como dizer qual das duas forças é ação e reação. Ok? Além disso, a gente pode chegar a uma outra conclusão. O número de forças que existe no universo é um número par. Porque sempre que dois corpos interagem, surgem duas forças. Se três corpos interagirem, eu vou ter que analisar 2 a 2. Terei 6 forças. Então sempre teria um número par de forças. Beleza? A aula de hoje, nosso assunto, que nós vamos abordar na aula 10, leis de Newton, parte 2, dando uma continuidade, né? Vai ser segunda lei de Newton, a lei de Hooke, que até trouxe um materialzinho para mostrar para vocês, e as forças de atrito, e uma forte ênfase nas forças de atrito, que eu acho que é essencial, acho que é bem importante isso. Então, segunda lei de Newton, o que a segunda lei de Newton nos diz? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta, na qual aquela força é imprimida. Esse imprimido é meio estranho, eu também acho estranho, mas, bueno, é uma dos enunciados que nós temos. Tá? O que isso quer dizer, pessoal? Vamos lá, então. Equacionalmente, a aceleração, ela vai ser, é um vetor, né? E a força resultante também é um vetor. Na direção e no sentido que essa força foi aplicada, vai ser a mesma direção e sentido que a aceleração é aplicada. Ou seja, a aceleração e a força resultante, e é por isso que lá nas aulas iniciais eu mostrei como é que se calcula a resultante de vetores. Se eu tiver duas forças para o mesmo lado, somam-se, lados contrários se subtrai. Perpendiculares, Pitágoras. Então nós precisamos ter a resultante das forças. Tá? Então para onde essa resultante estiver apontando, é para onde esta aceleração vai apontar. Não quer dizer que vai ser o mesmo valor, mas elas terão a mesma direção e o mesmo sentido. Uma outra coisa importante é o seguinte, nós temos uma grandeza que vai dificultar que haja esta aceleração, que haja esta variação da velocidade, que haja esta mudança de estado de movimento do corpo. Lembremos que o estado de movimento está associado diretamente à velocidade do corpo. Diferentes velocidades, diferentes estados de movimento. Se nós tivermos uma aceleração, nós temos uma variação da velocidade. Se nós temos uma variação da velocidade, nós temos uma mudança no estado de movimento do corpo. Então, se eu tenho uma força aplicada num corpo, e esta força for suficientemente grande para fazer com que haja uma variação da velocidade, nós podemos dizer o seguinte, a força gera uma aceleração. Não é a aceleração que gera a força. A força que gera a aceleração. Essa equação ela pode ser reescrita e muitos professores trabalham da seguinte maneira. A força é má. Por quê? Que não é cientificamente correto colocar assim. Porque assim parece que a minha aceleração está gerando uma força. E não é isso que acontece. Eu preciso de uma força aplicada para que haja uma aceleração, para que possivelmente haja uma aceleração. Ok? Então a força gera aceleração, não é a aceleração que gera uma força. Mas para resolver matematicamente problemas, não tem estresse quanto a isso, pessoal. Vamos lá. Vamos utilizar essa equação para uma aplicação matemática, uma resolução matemática, cientificamente
Não é isso. E já teve vestibulares que cobrou isso, pessoal. Tá? Que uma aceleração gera uma força. Isso não é verdade. A força gera uma aceleração, uma variação da velocidade. Então, assim, nós temos a equação. Nós podemos alterar um pouquinho essa equação e lembrarmos da equação da força-peso. Peso é massa vezes gravidade. A gravidade nada mais é do que uma aceleração. O peso nada mais é do que uma força. Lembrem que eu falei na aula passada? Peso e massa são coisas diferentes. A massa está vinculado, ou é a medida da quantidade de matéria que um corpo possui. E é dada em quilogramas, medida por uma balança. O peso é uma força. É uma força. Logo, a unidade das forças é o Newton. Ok? E ele é medido por um dinamômetro. Então, massa medida por uma balança, peso medido por um dinamômetro. Como eu falei na outra aula, pessoal, nós dizemos errado no dia a dia qual é o teu peso, sobe na balança, pega a medição, vai lá e diz, 60 quilogramas. Não, esse não é teu peso, essa é a tua massa. Se tu quiser calcular o teu peso, na realidade, tu pega essa tua massa que tu mediu na balança e multiplica pela gravidade daquela região onde tu está. Geralmente por 10. Tá? Então, a minha massa, 80 quilogramas, vezes 10, para pegar e arredondar, fica mais fácil, né? 80 vezes 10, 800 newtons. Esse é meu peso. Então, se chega para mim e diz assim, qual é o teu peso? 800 newtons. Pô, só para notarem que a linguagem científica é um pouco diferente da linguagem cotidiana. Tá? Então, alguns assuntos acaba acontecendo esse tipo de situação. Ok? Então, a segunda lei de Newton nos mostra que se tem uma força resultante, eu terei uma força resultante diferente de zero, eu terei uma aceleração. E essa aceleração pode ser grande ou pequena, dependendo do quê? Da massa, da dificuldade para alterar aquele estado de movimento. Massas grandes terão acelerações menores, inversamente proporcional. Massas pequenas terão acelerações maiores. Tá? Então, cuidar essa questão de proporcionalidade também. Adicionado a isso, nós temos a força elástica. Força elástica, vinculado à lei de Hooke. O experimento que é feito para essa força elástica é o seguinte: coloca-se preso a um telhado uma mola, tá? Que ela é deformável. E aqui na ponta dessa mola, vou fazer uma hastezinha, posso começar a colocar algumas massinhas diferentes, alguns corpos diferentes. O que se observa é o seguinte: quando eu coloco um corpo aqui, vou fazer com preto. Quando eu coloco um corpo aqui, preso nessa mola, após um certo tempo, esse sistema entrar em equilíbrio, o que vai acontecer? Nós teremos a força peso do corpo que puxa-o para baixo, que surge devido à gravidade, no caso, tá? Peso, massa vezes gravidade. Nós também teremos a força elástica, que puxa o corpo para cima. Se este meu sistema está em equilíbrio, quer dizer, se ele está em repouso, a minha aceleração é igual a zero. Se a minha aceleração é igual a zero, a minha força resultante também será igual a zero. Portanto, nesse sistema aqui, a minha força resultante é igual a zero. Lembrem a nossa padronização? Para cima positivo, para baixo negativo. Portanto, minha força resultante, força elástica, menos peso, igual a zero. Somo o termo peso em cada um dos lados e eu terei força elástica igual ao meu peso. Esta força elástica, ela possui uma equaçãozinha específica, porque de acordo com que nós vamos colocando massas e obtendo pesos diferentes, nós vamos notar que este comprimento da mola também vai aumentando.
Quanto maior for o peso aplicado aqui, maior vai ser a força elástica que vai surgir para manter esse corpo em equilíbrio e vai haver uma elongação. Esta elongação nós chamamos de X. Então, vai acabar surgindo um gráfico, pessoal. Um gráfico da seguinte maneira. A força que foi aplicada em função da elongação que esse corpo acaba sofrendo. Quando não tem força nenhuma aplicada, força-peso no caso, a elongação é zero. Se eu começar a aumentar, eu vou começar a massa do corpo, eu vou ter uma reta ascendente, uma reta crescente. A reta crescente ela é dada por uma equação, lembrando lá da matemática. F vai ser igual a um valor AX mais B. Este B é o termo que corta o eixo vertical, logo cortou no eixo zero, este B vai ter um valor zero. Este A, ele recebe um nome, porque este A nada mais é do que o coeficiente angular desta reta. E isto aqui a gente começa a observar de acordo com a mola que nós vamos utilizar. Existem molas que é mais fácil ou mais difícil de serem deformadas. Este A ele pode ser substituído pelo termo K. Este K nada mais é do que a constante elástica da mola. O que é esta constante elástica da mola? Eu trouxe aqui 2 fitas de borracha, que é utilizada muito em fisioterapia. Então eu utilizei muito isso daqui em função de todas as lesões que eu já tive em joelho, tornozelo e tudo mais. Tá? Então, o que é essa constante elástica? Existem elásticos que têm uma facilidade maior ou menor de ser deformado. É mais fácil ou mais difícil deformar. Existem molas que são simples de serem pressionadas e existem molas que são muito mais resistentes, muito mais difícil de ser deformadas. O termo que nós utilizamos no dia a dia, meio esdrúxulo, mas é utilizado, são molas mais macias e mais duras. Ok? Na realidade, porque possuem coeficiente elástico maior ou menor. Quanto maior o coeficiente elástico, mais dura ela é. Quanto menor o coeficiente elástico, mais macia, mais mole ela é. Então, são termos utilizados no nosso dia a dia. Ok? Então, este K, ele corresponde à constante elástica. Então, a minha equação, na realidade, associado à força elástica, ela se resume da seguinte maneira. A força elástica, ela é igual a K vezes X. Matematicamente, nós inserimos um sinal negativo aqui na frente. Este sinal negativo, e isso é importante, este sinal negativo ele só tem um único significado, pessoal. Ele tem um único significado, tanto que, graficamente, ele nem surge. Esse sinal negativo tem um único significado. Se eu esticar esta mola, essa borracha, para a direita, a força que vai surgir vai ser para a esquerda. Se eu esticar para a esquerda, a força que vai surgir vai ser para a direita. Tanto que se eu soltar, ela volta. O significado do sinal negativo é que a força elástica ela é uma força de restituição. Ela tenta fazer com que aquele corpo volte ao seu estado de equilíbrio. Que essa mola volte à sua posição inicial. Claro que se eu aplicar uma força muito grande numa mola ou num corpo deformável, ele pode arrebentar. Eu rompi o seu coeficiente de elasticidade. Isso acontece com a pele também da gente. Se nós esticarmos demais, ela pode acabar rompendo. Então, nós estamos rompendo o coeficiente de elasticidade da mola. Então, esticar corresponde ao coeficiente de elasticidade, e este sinal negativo só representa, e isso já caiu em vestibulares de privadas, pessoal, esse sinal negativo, ele representa que essa força elástica, ela possui sentido contrário ao da deformação. Se eu deformo para a direita, força para a esquerda. Se eu deformo para a esquerda, força para a direita. Essa é a importância deste
sinal aqui. Pode projetar, por gentileza? Um slidezinho só com um resumo de tudo o que eu falei agora. A constante elástica K, ela é dada em newtons por metro, é uma divisão de uma força por uma elongação, ok? Então, nós temos ali que desta equação, nós temos a equação da força elástica, no caso, a lei de Hooke. Beleza, pessoal? Aqui nós temos o exemplo em que uma mola, inicialmente, não tem nenhum corpo associado a ela. Posteriormente, quando se coloca um corpo, nós teremos uma força elástica aqui. Por isso que, como essa força elástica e essa força F são iguais para o corpo estar em equilíbrio, na equação eu posso substituir esse F por força elástica igual a menos Kx. Isso é importante, pessoal. Show? Então, força elástica, lei de Hooke, simples aplicação, é essa equaçãozinha que nós vamos utilizar quando houver algum sistema com deformação. Nós entramos em forças de atrito. Pode deixar projetado. Nas forças de atrito, nós temos uma força de atrito durante o repouso, uma outra força de atrito durante o movimento de um corpo. Enquanto um corpo estiver em repouso, agora pode vir para cá. Enquanto um corpo estiver em repouso, vamos trabalhar com a seguinte ideia. Uma superfície, solo, um corpo em contato com o solo. O que vai acontecer? Vai existir o atrito entre o corpo e a superfície. Se eu desse um zoom aqui, eu ia ver que a superfície de cima ela tem umas ranhuras. E a superfície do solo também tem ranhuras. Então, isso aqui é o solo. Tudo isso aqui que eu estou pintando de azul é como se fosse o chão. Isso aqui de cima é a minha caixa. Lembra que eu dei só um zoom. Existe uma regiãozinha aqui, parece um vazio entre elas. E é um vazio mesmo. Só que nota o seguinte, essas ranhuras da parte do solo com as ranhuras da caixa vão acabar batendo uma na outra. Isso que gera dificuldade ao movimento, isso que gera o atrito. Então, o que vai acontecer? Vai dificultar o movimento. Eu vou aplicar uma força nesse bloco. Eu vou aplicar uma força para a direita. Vamos lá, eu cheguei aqui e empurrei com a mão. Uma força F para a direita. E esse corpo não vai entrar em movimento. Por que ele não vai entrar em movimento? Porque essa força não é suficientemente grande para conseguir romper essa interação aqui, esse atrito. Então, neste corpo existe uma força de atrito que nós chamamos de estático, porque o corpo está parado. Nós só vamos conseguir colocar esse corpo em movimento a hora que nós rompermos esta força de atrito estático. Enquanto nós não rompermos essa força de atrito estático, nós não conseguimos colocar o corpo em movimento. Então, nós temos que começar a aumentar essa força. Vamos supor o seguinte. Vamos lá. A força de atrito estático máxima, ela é dada pelo coeficiente de atrito estático vezes a normal, aplicada ao corpo. Essa força de atrito estático máxima vai ser μe vezes normal. Isso aqui é um valor que tem que ser fornecido, pessoal. Não tem como nós decorarmos todos os valores de interações que existem, tá? O que vai acontecer agora? Eu vou começar a aplicar uma força e vou tentar ver se ela vence esta força de atrito estático. Se ela vencer, o corpo entra em movimento. Se ela não vencer, o corpo fica em repouso, tá? Então vamos supor que inicialmente eu apliquei uma força de 1 newton neste corpo. O corpo não se moveu. Se com uma força de 1 newton ele não se move, quer dizer que a minha força de atrito estático vale quanto? O mesmo 1 newton, de forma que a minha resultante será igual a zero. Força resultante igual a zero. Até porque a minha força resultante vai ser F menos φ. Vamos lá, apliquei uma força maior agora, aumentei para 5 newtons. O corpo não se moveu.
Logo, a minha força de atrito estática vai ser 5 newtons. Tá, Matheus, mas tu não disse que a força de atrito estático era 1 newton? Pessoal, a força de atrito estático, ela varia até o seu limite, até o seu máximo. Quando um corpo entra em movimento, ela deixa de existir. Não é mais estático, é cinético, é movimento. Ou seja, eu vou começar a aumentar a força até que eu consiga vencer ela. A hora que eu vencer essa força de atrito estático máxima, que é o limite que ela suporta para que o corpo permaneça em repouso, aí sim é atrito cinético, associado ao movimento. Então agora eu vou aplicar uma outra força. Uma força F de 6 newtons. A força de atrito estático não existe mais. Por quê? Vamos supor que a minha força de atrito estático limite era 5 newtons. Qualquer valor acima disso, o corpo entraria em movimento. Quando o corpo entrou em movimento, essa força de atrito estático não existe mais. Aqui, o corpo vai ter uma resultante diferente de zero, ele entra em movimento. Por isso que o que a gente calcula aqui, μe vezes normal, é a força de atrito estático máxima. É o máximo que ela consegue suportar. O corpo só vai entrar em movimento se eu conseguir vencer esta força. Quando o corpo entrou em movimento, quando este corpo passa a se movimentar, ele passa a atritar com o solo, ou seja, ele e o solo vão acabar esfregando um no outro. E o que vai acontecer nisso? Vai existir a minha força aplicada e vai existir a minha força de atrito cinético. Esta força aqui ela é constante. Esta força de atrito cinético aqui, cinético ou dinâmico, qualquer um dos dois, tá, pessoal? Ela é dada por μc vezes a normal. Ou seja, o coeficiente de atrito cinético, ele é diferente do coeficiente de atrito estático. Podem ser muito próximos um do outro, mas não serão iguais. Tá? Então, esse coeficiente de atrito cinético vai dificultar a permanência do corpo em movimento. Portanto, nesta situação aqui, nós teríamos que a força resultante, considerando que o corpo está em movimento, vai ser igual a F menos força de atrito cinético. E aqui vai entrar 3 situações. Primeira situação. Se o F for maior que o φC, que é a força de atrito cinético, se isso for verdade, o corpo acelera. Porque a minha resultante será positiva, uma força resultante, aqui no cantinho, ó, uma força resultante positiva gera uma aceleração positiva, porque a massa é sempre positiva. Força resultante positiva gera uma aceleração positiva. Então, se o F for maior que a força de atrito, o corpo acelera. Ele aumenta a sua velocidade. Segunda situação. Se a força for igual à força de atrito cinético, o corpo vai permanecer com uma velocidade constante, mRu. E a terceira situação, se a força aplicada for menor que a força de atrito cinético, quer dizer que a força que tenta parar o corpo será maior, logo ele vai desacelerar. Desacelera. Porque a minha resultante será negativa. Minha resultante sendo negativa, eu terei uma aceleração negativa, que vai fazer com que o módulo da minha velocidade diminua. Ele vai desacelerar. Graficamente, pode projetar, por gentileza. Nós teremos o seguinte: força de atrito em relação à força externa. De acordo com que a força externa vai aumentando, a minha força de atrito estático também vai aumentando, até o seu limite. Quando chegou no limite da minha força de atrito estático máxima,
eu não terei mais força de atrito estático. Eu terei uma força de atrito cinético. Força de atrito cinético. E ela será uma horizontal, ela será constante, pessoal. Beleza? Então, quando há movimento, força de atrito cinético. Quando o corpo está em repouso, ainda força de atrito estático. E essa força de atrito estático ela pode variar. Ela depende da força que foi aplicada no meu sistema. Beleza? Vou trazer aqui, então, uma questãozinha para vocês. Eu vou começar pela questão 2, em função do nosso tempo. Vamos lá. Um objeto de 2 kg de massa está inicialmente em repouso. O diagrama a seguir representa a força atuante sobre este objeto, em função do seu deslocamento. A aceleração do objeto será constante. A aceleração do objeto vai ser constante. Quando é que eu tenho uma aceleração constante? Vamos lembrar um pouquinho? A aceleração é igual a força resultante sobre massa. Vetor, vetor. Como a massa, o corpo é o mesmo, a massa vai ser constante. Para a aceleração ser constante, eu tenho que ter uma força constante. Quando eu olho no gráfico, em qual região existe uma força constante? Na primeira região aqui, esta força é constante, vale 60 newtons. Aqui a força variou, diminuiu, aqui a força aumentou, subiu, e aqui a força novamente ela é constante. Embora no gráfico esteja deslocado os pontos 01, 02, 03, 04, pessoal, corretamente o gráfico nos informaria o seguinte: entre as posições 0 e 0,1, eu tenho uma aceleração CTE, constante, é assim que a gente chama. Tá? Entre as posições 0,3 e 0,4, eu tenho uma aceleração constante. Por que ela é constante? Porque a força é constante. Para termos aceleração constante, eu tenho que ter uma força resultante também constante. Então, a resposta vai ser entre as posições 0 e 0,1 e entre o 0,3 e 0,4, alternativa letra C. E a questão número 1, deixei ela por último porque eu tenho que fazer um desenhozinho mais prolongado, ela é mais delicada. Questãozinha do Enem 2013. A questão número 1, ela pode deixar projetado, por gentileza. Vamos lá. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Então ele começa a cair, até que atinge a sua velocidade limite de queda. No instante em que o paraquedas é aberto, TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter a velocidade de queda constante novamente, que possibilita a sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista? Pessoal, essa questão é muito delicada. Por que ela é muito delicada? Quando o paraquedista cai, salta do avião, no primeiro instante, antes de abrir o paraquedas, quais são as forças que atuam sobre ele? Somente a força-peso. No início, somente o peso atua sobre ele. Só o peso. Notem que a questão não fala para desconsiderar o atrito do ar. Não fala para desconsiderar o atrito do ar. Tá? Então, quando ele começa a cair, essa força-peso gera uma aceleração, essa aceleração gera um aumento de velocidade. Após um certo instante, ele vai possuir a força-peso ainda puxando ele para baixo, e ela é constante, porque a massa dele vai ser constante. Porém, vai existir uma força do ar empurrando ele para cima. Porque, para quem já andou de bicicleta, para quem já correu, quem já andou de carro e botou o braço para fora, nota que quando a gente está indo num sentido, o ar está nos empurrando no sentido contrário. Então, se o paraquedista está caindo verticalmente, o ar vai estar tentando empurrá-lo para cima. Após mais alguns instantes, nós continuaremos tendo a força-peso, puxando-o para baixo e com o mesmo valor. E a força de atrito vai aumentar. Força do ar aumentou.
vai chegar num ponto em que a velocidade de queda dele vai ser tão grande que a força-peso que puxa ele para baixo é igual à força de atrito do ar que puxa ele para cima. Então, inicialmente, eu tenho uma resultante grande e essa força resultante vai diminuindo graficamente, ela vai diminuir e em valor matemático ela vai diminuir também, porque cada vez é maior a força de resistência. Por que maior é a força da resistência? Porque a força do ar, a questão não fala, aí parte do aluno saber isso. A força do ar, ela é dada geralmente por uma constante vezes v ao quadrado. Ou, dependendo da questão, pode ser somente a constante vezes v. O que importa é que quanto maior a velocidade, maior é a força do ar. Por isso que quando ele começa a acelerar, surge uma forçazinha. Aumentou a velocidade, surge uma força maior. Aumentou a velocidade, surge uma força grande, ao ponto de que, neste ponto aqui, a minha força resultante é igual a zero. Neste ponto aqui, a minha força resultante é igual ao peso. E aqui nos valores, nas regiões intermediárias, vai ser peso menos força do ar. Então nós temos um valor grande e ele vai chegar e vai se tornar zero. Indo para os gráficos, pode projetar isso. Nota que a letra A começa num valor grande e vai até um valor zero. Até aí, show de bola. Até um valor zero. Beleza. A letra B começa num valor grande e vai até um valor zero. Show de bola. A letra C começa no zero. Está errado, pessoal. Inicialmente, a força resultante é a força-peso. Ela existe. A letra D começa no valor grande e vai até o valor zero. A letra E também começa no valor zero. Então, também está errada. Nós ficamos entre A, B e D. Nesse instante aqui, quando as duas forças são iguais, quando essas duas forças forem iguais, ele vai pegar, puxar a cordinha e vai abrir o paraquedas. No que ele abre o paraquedas, ele aumenta a área de contato com o ar. Quando ele aumenta a área de contato com o ar, surge uma força muito grande vertical para cima. Então, na hora que ele abre o paraquedas, quando ele abre o paraquedas, vamos colocar aqui, abriu paraquedas. Vai continuar existindo a força-peso, porém a força de resistência do ar ela vai ser gigantesca. Ou seja, ela vai ter sentido contrário. Então, naquele exato instante em que ele abriu, ele é jogado para cima. Surge uma força resultante que não é mais para baixo. Surge uma força resultante agora que vai ser para cima. Então, abruptamente, assim, instantaneamente, a força resultante troca de sentido. E a única alternativa que abruptamente nós temos que esta força troca de sentido, vamos lá para a projeção novamente, a única alternativa é a alternativa B, de forma que nesse exato instante em que ele abre o paraquedas, surge uma força gigantescamente grande em sentido contrário. Portanto, aqui a minha força resultante vai ser peso menos força do ar, mas como o termo força do ar é muito grande, vai ser um sentido negativo, um sentido para cima. Nessa questão, trabalhou para baixo como positivo, para cima como sendo negativo. Tá, pessoal? Vai inverter drasticamente o meu sentido, eu terei uma força muito grande em sentido contrário. Então, aqui na letra D diz que a força resultante é constante, ela não é igual a zero. Constante igual a zero, está errado. E aqui diz que ela vai começar a aumentar gradativamente de forma negativa. Não, ela é abrupta. Ela surge instantaneamente ao abrir o paraquedas. Logo, letra B como resposta. Um pouquinho mais chato esse tipo de questão teórica, pessoal. Envolve um pouquinho mais um conhecimento em função da força de atrito, a interação entre o atrito e a velocidade, ou o corpo com outro meio, e essa velocidade gera uma força de resistência do ar maior ou menor. Então, é um pouquinho mais delicado esta resolução. Beleza? Na próxima aula nós falaremos um pouquinho mais sobre as questões que envolvem a aplicação das
3 leis de Newton, tá? Então vou estar trazendo algumas questões para nós resolvermos aqui, a aula somente de resoluções de questões, para nós abordarmos de uma outra forma, não só teórica, mas também matemática, resolução de alguns sistemas de corpos interagindo. Beleza, pessoal? Forte abraço, 3 leis de Newton, qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Abração!